Janeiro. Uníssono. É o único candidato possível. Todos concordaram. Eu andei e visitei famílias, visitei cidades, rodei interiores. E as melhores pessoas nessas cidades já estão nos divulgando. Então as pessoas perceberam o destino do nosso caminho. E aí eu volto pro começo do que eu estava falando com vocês. Nós temos um mês para vencer essa eleição. É esse um mês em que nós vamos terminar de convencer as pessoas a cruzar os 10%, porque nós temos que terminar de convencer os 10% dos brasileiros mais capazes e inteligentes e que já estão debatendo política. Porque depois passou do 10%, vai vir o desinformado, vai vir a pessoa que vai tomar a decisão na reta final. São as pessoas que seguem o fluxo. E quem determina o fluxo são esses primeiros a fazer parte dos 10%. Os primeiros que um dia foram 1%, que foram alvo de piada, que foram ridicularizados. Esses primeiros é que vão vencer o jogo. Porque sempre uma pequena minoria, organizada e capaz, derrota uma grande maioria. Hoje o Lula tem uma suposta maioria. O Flávio tem mais de 30%. Nós temos pessoas melhores. Isso faz toda a diferença. Nós vamos convencer. E eles vão se convencer porque o melhor se estabelece. E a nossa função aqui é fazer o que é correto e o que é justo. Nos apoiar é uma decisão moral acima de tudo. Não é uma decisão eleitoral, sequer uma decisão sobre projeto de poder. É uma decisão moral. Porque a gente é o único que se esforçou para ter uma proposta para o Brasil. Se você ama algo, você se esforça por algo. Nós criamos centenas de páginas de projetos para o Brasil. Nós rodamos o Brasil. Então se a gente se esforça mais, se a gente estuda mais, significa que a gente ama mais. E se a gente ama mais, a gente vai fazer muito melhor do que eles. Então é uma questão moral. É uma imoralidade entregar o Brasil para esses caras. Eu não imaginava que isso fosse acontecer comigo. Meu depoimento pessoal disso é tudo muito estranho pra mim, porque eu sempre fui uma figura dos bastidores. Fui depois, comecei a ficar mais conhecido pelas lives. Até o meio do ano passado, eu não produzia conteúdos pro Instagram. Havia uma piada interna que meus rios, de acordo com o Guto, eram rios vovozão. Que eu parecia um vovô que pegava o celular e ficava, olha, só que absurdo isso aqui. E aí falaram, seja o candidato. É, pra ser eu, tem certeza? Vamos. E não é que eu duvidava. Eu falei, bom, estou olhando as opções aqui e eu sou superior a todas elas. Mas nunca fui pré-candidato a nada. Meu partido não tem nenhum dinheiro em conta bancária. Foi formado no final de novembro. E meus concorrentes são multibilionários num país sem esperança. Só que tem um momento de decisão, que é o momento de chave, que você fala, mas eu vou concorrer mesmo assim. E eu acho que vocês vão encontrar uma entrevista minha na Jovem Pan, que tem um momento muito importante, que é pra mostrar isso. Eu apareci o quê? Com 1%? Sei lá. Eu era um desconhecido. Estava na entrevista na Jovem Pan. Aí me pergunta, o que você acha do Zema, do Caiado? Eu falei, eles poderiam participar aí do meu governo, né? Os caras, legal. Aí o Tarcísio, né? Que aliança com o Tarcísio poderia ter? Eu acho que o Tarcísio seria um bom ministro pra mim. Aí o cara deu risada, o jornalista sério, ele deu não sei o que você tá rindo. Você não acha que ele seria um bom ministro? Não sei, acho que ele tem capacidade técnica de ser um bom ministro, não é engraçado. E aí o cara riu e eu falei, eu vou ganhar isso. Hoje o Tarcísio não é candidato. E pessoas falavam assim, não, mas se o Tarcísio fosse... Tarcísio não é candidato porque não era pra ser. Não era pra ser. O Tarcísio nunca poderia ser candidato porque não existe Tarcísio. Existe Tarcísio, o puxa-saco do Bolsonaro, que só é candidato se o Bolsonaro assim quiser. Então nunca houve Tarcísio. Porque Tarcísio não é líder. Tarcísio não é nada. Tarcísio é um puxa-saco que foi colocado no meu estado. É isso que é o Tarcísio. Se você não é líder de nada, você nunca vai liderar os grandes momentos. Não era pra ser ele. A elite de São Paulo, eu tive que falar pra todos eles, vocês são bobos na elite de São Paulo. Primeiro por achar que manda alguma coisa, quando quem manda na elite de São Paulo é a elite do Maranhão, a elite do Amapá, que aliás manda em todos vocês aqui também. A classe política mais torpe do Brasil, que está nos estados mais pobres do Brasil, manda em todos vocês.
E falei isso para a elite de São Paulo. Vocês nunca fariam o Tarcísio candidato de nada e estavam comemorando, fazendo preço. Ah, é trem de Tarcísio, não sei o quê. Achando que iam controlar a família Bolsonaro. Não controlaram. Tarcísio tá aí chupando o dedo. Vai ser candidato em São Paulo. E o Flávio é o candidato. Porque pros Bolsonaro interessa os Bolsonaro. E mesmo que o Tarcísio eu teria concorrido, estaria hoje com esses números. Porque Tarcísio é fraco. Tarcísio não tem imaginação de um Brasil melhor. Tarcísio não faria o que nós estamos fazendo. Tarcísio não está apresentando um sonho. Tarcísio, diante de um problema da corrupção dos seus aliados, se cala, pois é homem fraco. Igual o Sérgio Moro que se cala, pois é homem fraco. São todos fracos. Cadê o brabo aqui do teu estado, do Marcel Van Hatten, para falar dos escândalos que envolvem o Flávio Bolsonaro? Ele falou? Quando apareceu o Vorcaro, ele brigou? Ele deu bronca lá, deu like nas notinhas do Partido Novo, que atacavam o Zema quando o Zema fez isso. Cadê os brabões? Não são brabos? É a brabe... É assim, eles têm uns intocáveis, são os intocáveis seletivos. Se o seu intocável pega a arminha e bota verde e amarelo aqui, aí não, aí ele é o seu intocável. São eles. Todos, pra essa turma, você escolhe o ângulo que você dá pro escândalo. Eu me lembro de ter visto o Brasil Paralelo, foi fazer a história, sempre acredito, que é daqui do Rio Grande do Sul também, Brasil Paralelo. Conheça a incrível história do escândalo do Banco Master. Só contou a parte do PT. E aí eu entrei no ICL, que é dos petistas. Veja como o Bolsonaro criou o escândalo do Banco Master. Vão a merda. Estão todos lá. Assim como estão todos no escândalo do INSS. O que não dá pra cair é nesse cinismo seletivo em que versões de histórias são contadas e ambos chamam de narrativas. Não, nós temos que trazer a nossa narrativa pra sociedade. Eu tô cagando pra narrativa. Vamos falar o que precisa ser dito. Dane-se a narrativa. São todos ladrões, objetivamente falando. Cinismo seletivo em que versões de histórias são contadas e ambos chamam de narrativas. Não, nós temos que trazer a nossa narrativa para a sociedade. Eu tô cagando para a narrativa. Vamos falar o que precisa ser dito. Dane-se a narrativa. São todos ladrões, objetivamente falando, são todos ladrões. Vai ter que tirar. Ambos estão nesses mesmos escândalos. Não dá para ter eles por lá. Não dá para aceitar. E uma coisa que me deixa perplexo também é que aqui que é um estado de gente aguerrida e briguenta, que briga mais do que deveria, vamos ser sinceros. Você tem 3 gaúchos numa sala, logo depois você vai ter 2 gaúchos, porque eles mataram o primeiro. É difícil. Gaúcho, o que eu aprendi, gaúcho e pernambucano são adoráveis. Povos, assim, fundadores do que a gente chama de brasilidade. Dito isso, estão sempre se matando. É guerra civil com o Brasil. O tempo pode ver, o Pernambuco perdeu o estado inteiro lá. Virou uma faixinha, virou uma tripinha. Vocês também são briguentos pra caramba. Mas cadê essa briga na hora de estabelecer o projeto sério? Cadê essa energia? Aqui o Estado vai ficar submetido ao zuco? Zuco? É isso? Aí fica lá aquela esquerda anos 70, da Manuela Dávila, aquela coisa ridícula. Aquela esquerda cafona, brega. Com aquelas pessoas aqueles esquerdistas, que aqui vocês têm sindicalista a dar com pau, andando com bandeirinha do PT no meio da rua, como eu vi hoje. Vocês têm coisas arcaicas perdidas aí. Mas o espírito de luta de vocês tá arrefecido. Eu vou colocar, do povo mais guerreiro do Brasil. Vocês são um povo com a vocação expansionista mais óbvia. Um dia acho que foi o meu, os paulistas, com os bandeirantes, até porque vai dar briga aqui, né? Mas no fundo vocês são filhos dos bandeirantes. Deixemos depois para os historiadores, tá? Mas errado não estou, tá? Mas, dito isso, as fronteiras brasileiras se expandiram, não fronteiras políticas, mas as fronteiras agrícolas, através dos gaúchos. Eu tive no Maranhão com gaúchos. Eu tive na Bahia com gaúchos. CTGs espalhados por todo o país. O que a gente chama de agro é um fenômeno de gaúcho. Eu posso falar a expansão gaúcha pelo Brasil. São gaúchos que prosperam em todos os lugares. E eu falei ontem no Congresso que os gaúchos prosperam mais fora do Rio Grande do que aqui. Olha que ironia. No regime político dos gaúchos, trabalhar e empreender é crime. Agora, quando eles vão nos outros estados, eles conseguem trabalhar, empreender e criar receita e riqueza para os outros. Rondônia é uma filial gaúcha. A região de Balsas, no Maranhão, são gaúchos. Boa parte do tal do Matopiba são gaúchos. Goiás, Mato Grosso, gaúchos. Então,
esse espírito de vocês precisa ser evocado. Porque o que eu estou fazendo aqui não é um chamado para uma eleição, é uma convocação para uma guerra. É a guerra da nossa geração. As pessoas não estão tendo ideia do quão perdido está o país de vocês. E nós estamos fazendo esse chamado e a imprensa ainda não começou a perceber de vez. Sabe que a imprensa não entendeu? Que, primeiro de tudo, todos tentaram criar, né, a terceira via. Eu odeio esse nome. Nós somos a única via. Não existe terceira via, nós somos a única via. Porque o resto é precipício. Então fomos nós a criar isso. A palavra bolsopetismo fomos nós que criamos. Nós, nas nossas lives. Nós criamos a ideia do nem Lula nem Bolsonaro. Vendíamos camiseta em 2021 e 2022 com isso. Nós falamos, é possível ter um caminho. E o sistema, o centro, a imprensa, Simone Tebet, Soraya Tronic. Ambas viraram base do governo Lula. Viramos quando o Lula vira presidente e começamos a mostrar o nosso caminho. E mais pessoas seguiram a gente. Em 2023, no final do ano, quando houve o cruzeiro do idiota do Neymar, começamos a escrever o livro amarelo. E eu lá. E no livro amarelo, quem leu aqui o primeiro fascículo do livro amarelo? Esse aqui. Quem leu sabe, aquele foi escrito por mim, tem muito meu estilo de escrita. E eu comento o Brasil através do cruzeiro do Neymar. Porque o cruzeiro do Neymar tinha todos os vícios do Brasil lá. Bet, falta de educação, exposição de corpos femininos como se mulheres fossem animais para reprodução, crime organizado, drogas, falta de confiança, fingição, má cultura. A gente mostrava pelo cruzeiro do Neymar como o nosso país deu errado. E era na mesma semana que os Estados Unidos com Elon Musk estava preparando, né, a nave, a Starship, para ir para Marte, que eles irão. A gente estava no mar, aqui embaixo, com um cruzeiro com as nossas celebridades. É um momento de cada país. E a gente tem que ir lá e falar, deu errado. E ali comecei a falar do Oruan, porque o nível de bizarrice que o nosso país se encontra, ali no começo de 24, talvez alguns de vocês aqui ouviam o Oruan e falavam, ah, legal, ele é diferente. As pessoas estavam ouvindo o filho do Marcinho VP liderar as paradas de sucesso no Spotify, ele tocar em grandes festivais lá em São Paulo, e as pessoas falarem que isso é normal, que é liberdade de expressão. E aí nós ousamos falar, eu quero ele preso, e eu não acho que tem que ter liberdade de expressão para divulgar cartel e crime organizado. E aí uma moça, Amanda Vettorazzo, uma mulher, pegou e mais macha do que todo mundo, protocola um projeto de lei para botar para ferrar esse cara. O que aconteceu? Disso até o Oruan ser preso e depois estar como ele está hoje com pedido de cadeia, foi 1 ano e meio. O Estado brasileiro, simplesmente porque a gente reconheceu o absurdo, começa a se mover. Porque se você não move o Estado, ele se acomoda ao absurdo. Vocês entenderam qual é a lógica? O Estado brasileiro vê a favela e fala, isso aqui é parte do jogo, então eu estou aceitando. O Estado brasileiro vê a corrupção e fala, ah, entendi, eu vou absorver uma parte disso. O Estado brasileiro é preguiçoso. Porque eu volto a colocar, não tem líder. Quando você não tem líder, não tem quem vai dar, cala a boca, vai trabalhar. Eles não sabem o que é certo e errado. E nós apontamos, é errado o filho do Marcinho VP divulgar o Comando Vermelho no Spotify. MC Pose do Rodo e todos os demais. A ponto de eu começar uma briga do Neymar, porque o Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, que você não pode falar um A que vem um monte de homem bobo, e é a real, um monte de homem bobo. Ai não, do meu Neymar não fala. Então eu não posso falar que todos os parceiros do Neymar são ligados ao PCC? Justamente em Santos, lugar em que o PCC é mais presente, não pode falar isso. Todos os principais amigos dele. E nós normalizamos isso. Que nós temos que aceitar isso. Porque ainda é tabu, tá? Eu falo, mas não vai falar do nosso Ney. Nosso Ney valida crime organizado e ele promove o crime organizado no Brasil através das suas redes sociais, divulgando criminosos lavadores de dinheiro do PCC. Esse é o maior nome brasileiro no mundo. Vocês sabem disso, né? O brasileiro mais famoso que tem é o Neymar. E eis o país que a gente vive, que normalizou isso. O país está doente. É isso. É um país profundamente doente, que só vai se recuperar com uma terapia de choque. Então, a primeira terapia que a gente deu foi o do Oruan. Depois veio o Prendeu, Matou. Ué, eu não quero reabilitar ninguém. Eu acho que se você botou uma arma na cabeça de uma pessoa e você foi preso, eu não acho que eu tenho que ficar te dando curso de inglês na cadeia. Eu quero que você sofra na cadeia.
eu quero que ele sofra. Não vou torturar ele. Vai comer e vai ficar preso numa cela e nada vai acontecer na vida dele. Por anos, talvez décadas. E aí ele repensa. E se ele sair imaginando que, ele vai ser formado na Universidade do Crime? Primeiro que não vai ter mais Universidade do Crime porque a facção que pode pegar ele dentro do presídio vai ser morta. E segundo que quando ele sair e tentar pensar em fazer alguma coisa, a gente já vai estar tão melhor que esse cara vai ser preso ou morto na reincidência dele. Tenho certeza que ele vai se comportar quando sair. Eu não tenho por que reabilitar ele, porque não existe meios de reabilitar a vítima. Se a vítima morre, eu não reabilito ela. Minha mãe foi alvo de 2 sequestros relâmpago. Nos anos 90, quando São Paulo era uma das 5 cidades mais inseguras do mundo e a cidade mais insegura do Brasil. Ela não sofreu ela sofreu 2 sequestros relâmpago. No primeiro ela estava com a minha irmã. E os 2 bandidos, minha irmã tinha 13 anos, faziam piadas de cunho sexual com a minha irmã no carro. Imagina o terror que as duas passaram. Soltaram elas, levaram o carro, tiraram o dinheiro, soltaram elas. 1 ano e meio depois, minha mãe é assaltada do mesmo jeito e queriam levar meu irmão no mesmo sequestro relâmpago. No caminho, no carro, após sacarem o dinheiro, levarem ela para uma favela, eles avisam para ela. Olha, dona, a gente vai ter que desovar você aqui. Desculpa, não é pessoal. E ela ficou o caminho inteiro imaginando que seria morta. Ela não foi morta. Eles largaram ela no meio da rua e foram embora com o carro. Ela corre para um orelhão, meu pai busca ela e nenhum bandido foi pego. Ora, eu não quero reabilitar esses caras. Eu pensei por anos, como uma criança que eu era, que eu só queria que eles morressem. Eu pensei todo tipo de tortura. Eu pensei, e se eu cegasse, deixasse surdo, deixasse mudo, arrancasse os braços, se a pessoa fosse só um cotoco? Eu pensei todas essas coisas em detalhe. Mas eu não pude fazer isso. Minha mãe ficou com muitos traumas. Ela não foi reabilitada desses traumas. Minha irmã ficou com medo. Ela não foi reabilitada do medo. Por que eu vou reabilitar esses caras? Por que a gente precisa se preocupar com a desigualdade social que levou esses homens a fazer isso? Eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado com a desigualdade social da maioria da favela que não se torna ladrão. Eu estou preocupado com a deles, que é o trabalhador que decidiu não ser bandido. Agora, quando bandido, eu quero que ele morra. Ou que ele fique preso. Eu não quero nada além disso. Eu não quero complicar, galera. Eu não quero levar um terapeuta pra cadeia. Eu não quero levar um poliglota. Eu não quero ensinar a fazer malabarismo na cadeia. Não! Não vai ter aula de programação na cadeia. Vai ter uma cadeia. Vai ter portas e paredes. E um bandejão. Pronto. Não é libertador falar isso? É libertador. Porque a... Tem uma facção aqui que chama Bala na Cara. Bala na Cara. O nome é direto. Não há muitos termos de negociação com o Bala na Cara, né? Eles já apresentam as proposições deles no próprio nome. Olha, é Bala na Cara. Eu acho que a gente tem que ter a lei de Italião com Bala na Cara. E abrir os brigadianos aqui poderem se divertir. É isso que nós temos que entregar. Nós temos que entregar para as facções um regime de violência. Olha como é livre falar isso. Porque eu fui estudante de Direito. Eu fiz a faculdade de Direito da USP, que é o baluarte dos direitos humanos. Lá saíram todos, que você pode imaginar. Minha faculdade teve 9 presidentes, ministro da Justiça, uma paulada, tudo que você possa imaginar. Todo mundo veio de lá, do Xandão a, sei lá, Rui Barbosa. E lá, então, né, direitos, reabilitação e tal. Eu quero que o legado da minha faculdade vá pra puta que pariu. Eu quero que eles se danem. Deu errado o projeto humanista brasileiro. Eu quero entregar uma guerra pro Brasil, derrotar esses caras e a gente ter lei e ordem para que aí sim os direitos humanos sejam respeitados. Só que nós também temos que ser muito duros com a elite. Porque, veja, se há alguém que poderia escapar do crime, é alguém que já é rico. Mas o rico brasileiro do alto judiciário, o rico brasileiro do grande empresariado, o político, ele escolhe quase como esporte roubar. O que levava aquele Cabral, lembra dele que foi governador do Rio, a ser um maratonista da roubalheira? Por que eu chamo de maratonista? Porque ele está percorrendo quilômetros que ele já não precisava percorrer só pelo esporte. Então teve uma vez que ele recebeu um pagamento de propina como uma academia. Então levantaram um monte de equipamento de academia e colocaram num galpão para ele e falou, beleza, recebi. Ele não precisava disso. Ele já era multimilionário na roubalheira.
Aí começaram a mandar coisas em ouro pra ele, o que eu chamo de roubo esporte, ou roubo arte. Que é igual futebol arte, não precisa ser objetivo, tem que ser bonito. O cara faz o escândalo de corrupção só pra soar legal. Né? Esse aqui vai ser uma pintura. Esse foi o Cabral. Agora, os escândalos do Master não vão nessa linha? A coisa é absurda. Vou contratar o Coldplay pro show da minha namorada. Vou comprar todo mundo pra uma degustação de uísque na Inglaterra com prostitutas ucranianas. E os caras vão. Essa elite não dá pra negar que nós temos que ser cruéis com ela também. Porque eles, volta a colocar, eles tinham escolha. Eles poderiam ser felizes com uma grana séria e honesta que eles recebem, mas eles não aceitam isso. Eles não aceitam. Hoje, esses caras, e essa é a parte mais desesperadora, esses caras do Centrão já estão se apropriando das áreas onde haverá a exploração de terras raras. Eles já sabem onde tem, eles já estão comprando. Houve um leilão agora de energia elétrica, que a turma da JBS Friboi, que a turma do BTG levou vantagem. Há um loteamento e um saqueamento do Brasil. É um saque que está rolando. E esses caras estão tocando a usina de carvão aqui, usina termoelétrica aqui no estado de vocês. Vocês sabem quem é o dono dela? Parente de quem? Do Kassab. Por quê? O irmão, ou primo, do Kassab... eu vou ter uma termoelétrica justamente no setor em que o Centrão e o Partido Kassab atuam muito. Que coincidência, né? Aquelas coincidências igual a mulher de deputado ou de governador que vira ministra de Tribunal de Contas do Estado. Elas têm uma vocação para cuidar da auditoria das contas públicas que é impressionante. Ela casa com um ladrão e depois ela vai auditar as contas. Por que essa vocação? Isso tem que acabar. Esse é o modelo de país em que essa elite porca tem que acabar. E nós estamos abandonados. E eu volto a colocar, não mais em termos eleitorais eu estou falando. Eu estou falando como país. A gente não pode contar com boa parte da elite, com a maioria da elite. A gente não conta com o judiciário. A gente não conta com ninguém na política. Dentre os influenciadores, artistas, praticamente nada. Militares, estão ligando para alguma coisa? Qual a preocupação dos militares brasileiros com a tomada do nosso território pelo crime organizado? Nada. Não falam nada. Me lembro, conversando, fui ter uma reunião desses círculos militares no Rio de Janeiro. E aí, para chegar lá, o militar que foi ter uma reunião comigo, ele precisava desviar da favela, porque ele não queria ser assaltado. E aí ele chegou para ele, nossa, não, é sempre um perigo, se o motorista erra o caminho aqui, você cai numa favela, né? Aí eu lembro que a função principal das Forças Armadas do Brasil é zelar pelo território brasileiro. E curioso, né? Mas o salário cai em dia. Ou o super salário cai em dia. A super aposentadoria cai em dia. A aposentadoria antes do tempo cai em dia. Eu não consigo achar isso certo. Ser militar é vocação. Eu vejo a vocação dos policiais, que esses estão botando a cara a tapa e estão arriscando a própria vida enfrentando os bandidos por aí. Eu voltei de outro rio, não do norte, nem agora do sul que eu tô. Eu voltei do Rio de Janeiro, em que não há mais governo estadual, que não há apoio nenhum às polícias na guerra que elas fazem contra o crime organizado, e eles estão lutando meio que assim, como... Cara, só restou pra gente lutar porque não tem mais o que fazer. Quando você não tem mais comando, quando você não tem mais nada, esses caras são apenas os últimos heróis da resistência deles. E o Brasil tá virando um país disso, em que quem presta tá meio que assim, cara, eu nem sei mais porque eu tô lutando. Pois bem, nós somos a montagem dessa última resistência. Nós estamos com aqueles policiais do Rio que eu descrevi agora. Nós estamos com aquele empresário que tá atrasando a folha de pagamento, mas tá ralando para não fechar a empresa dele. Nós somos o estudante da escola pública que quer entrar no vestibular sem cota, porque ele quer ser uma pessoa decente e que não ouve funk, e que eventualmente perdeu a namorada, nem teve coragem de falar com ela na escola, porque ela estava dando para um vagabundo traficante. Nós somos a menina que é assediada indo para a escola, mas que continua estudando e tendo a vontade de ser uma pessoa séria na vida. Nós somos essas pessoas, e nós vamos não apenas representar elas, nós vamos vingar elas. O que é muito diferente de representar. Porque vingar significa que a visão de mundo delas vai se impor sobre a visão de mundo dos demais. Esse é o nosso projeto. Não sejamos bonzinhos. Sejamos justos, porque quem paga a banda, que são essas pessoas, escolhe a música. E a música será nossa.
gosto muito desses discursos. Não, porque é tudo improvisado aqui, né? Eu só falo realmente o que eu acho e eles nunca são iguais de cidade para cidade, né? Então eu acho que a gente vai ter depois um acervo e eu acho que esse papo aqui com vocês ficou muito legal. De verdade ficou legal porque eu acho que é representativo do momento nosso, sabe? E o Brasil tá passando por um momento muito ruim em que todo mundo ficou muito cínico e que ninguém acredita em mais nada. E o fato da nossa turma estar acreditando muito destoa de tudo que está acontecendo. Porque parece não fazer sentido para os demais. Parece que é tipo, mas tem certeza? Vocês realmente estão se importando tanto com isso? Sim, nós estamos. Nós temos pressa. E muita pressa. E outra coisa, nós precisamos fazer as coisas acontecerem. É muito diferente quando o Bolsonaro chega ao poder em 2018, ele ganha a eleição e o pessoal fala assim, chegou a nova era, acabou a bandalheira. Eram só palavras ao vento. A vagabundagem não vai aguentar. Reparou? Quando ele entra no poder, ele não sabia o que fazer. Ele não tinha projeto. E ele achou que, sabe qual era o projeto? Era ele estar no poder. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes.